Então vamos lá. Na última aula eu peguei positivo, positivo, negativo, negativo. Agora eu estou mudando, colocando positivo, alternando aqui, ó, positivo, negativo. Então vou colocar aqui positivo também. Beleza? Beleza. E quero saber qual que é o campo aqui, ó, no meio. Campo, ainda quero campo, tá? Muita gente confunde, né, no geral, né, confunde, é um pontozinho só. Confunde campo com campo com força, né? Então tá lá. Carga um, então carga um, carga 2, tá certo? Carga 3 e carga 4. Beleza? Aí eu vou olhar qual que é o campo resultante em cada um. Campo resultante em cada um, né? Campo resultante, na verdade, eu vou somar o campo que a carga um faz um ponto P, vou somar com o campo que a carga 2 faz o mesmo ponto, e assim por diante, até fechar as quatro, os quatro campos aí, tá? Só que não é bonitinho assim como eu estou colocando aqui agora, né? Porque eu tenho que olhar qual que é a direção de cada um deles. Se fosse só, soma aí todo mundo. Vetorialmente, teoricamente, é somar mesmo. Agora, na prática, vamos ver como é que funciona isso. Como essa daqui é um campo, é uma carga positiva, ela faz um campo aqui afastando dela. Então tá aqui o campo gerado pela carga 1 no ponto P. Nem vou ficar colocando ponto P não, tá? Aí a carga aqui do lado, a 2. O que a 2 vai fazer? Ela é negativa, então ela faz um campo apontando para ela, né? Campo atuando e apontando para ela aqui. Carga, vou chamar de carga 2, de campo 2. E assim por diante. 3 positiva, faz um campo saindo. Vai fazer um campo saindo aqui. Esse aqui vai ser o campo que a carga 3 exerce no ponto. E a última, ela é negativa, então ela faz um campo apontando para ela também. Então, olha só. Essa aqui é a carga 4. O que é campo, afinal de contas? Como eu coloquei na última aula aí. Você tem que ter o hábito de escrever isso aí para você ir familiarizando com a formulazinha. É o meio ambiente, que é o mesmo para todo mundo. A carga, que é o mesmo sinal para todo mundo, tem o mesmo valor a carga. E a distância. Como eu coloquei no meio do quadrado, a distância também é igual. Então nada aqui é diferente. Qual que é o campo resultante aqui no meio? Então, zero, né, galera? Zero. Não tem campo. Então, se alguém perguntar, aí tem força? Caso eu coloque alguma carga lá, bem, se você colocar um Qzinho lá, seja ela positiva ou negativa, não teremos força resultante também não, né? Porque não tem campo, não vai sobrar campo, né? Então vai sobrar força resultante? Não vai. Vai ter força? Lógico que vai. Do mesma forma que tem campo. Tem o campo um, 2, o 3 e o 4. Tem a força um, 2, 3 e 4. Mas tem resultante? Não, não tem resultante. Tá certo? Quando eu somo todos os vetores, eu encontro zero. Beleza? Tranquilos? Então, os exercícios que eu vou cobrar são esses aí. Tá? Ou seja, num triângulo ou não, eu vou perguntar muito qual que é a força resultante. Beleza? Tranquilos? Então, aí, tá? Vou dar um exemplozinho aqui, tá? Mas ele não me entenda mal, né? Porque no livro do terceiro ano tá tudo separadinho, bonitinho, e no seu está tudo misturado. Então, deixa eu pegar no terceiro ano aqui para servir de exemplo e depois eu resolvo alguns de vocês. O que eu vou fazer? Eu vou passar uma lista para vocês de exercícios e vou fazer uma lista espelhada para mim. Então, eu vou fazer uma lista onde eu vou resolver alguns exercícios e vou deixar alguns para vocês. Beleza? Vocês vão precisar apostar na plataforma? Claro que não. Tá? Eu vou passar outras coisinhas para vocês postarem lá, tá? Não lista gigante de 15
exercício não, tá? Eu vou pontuar alguns mais importantes, vocês fazerem bonitinho, escanear e postar, beleza? Vou passar a lista porque vocês vão ter que resolver e tirar dúvida comigo, beleza? Se vacilar, não estudou, não fez nada, vou dar uma semana de antecedente, de prazo aí, vai passar batido, você vai anotar, vai ter recurso lá para você recorrer à aula gravada, né? Mas é ruim uma aula que não tem dúvida, né? Então, beleza, vamos lá então, parar de conversar fiado. Vamos lá então. Então tá aí. Três cargas puntiformes. Por que puntiformes? Que é para você considerar desprezar as dimensões, é como se fosse um ponto. Mais que, menos que e mais que. Beleza. Estão fixas nos vértices A, B e C. De um quadrado. Ótimo. Já falou a distância. Conforme a figura mostra aqui. Abandonando uma carga positiva no vértice D, colocando uma carga positiva aqui, com o mesmo módulo, tá certo? Tentar destacar mais ali, colocando uma carga positiva aqui no vértice D, de carga, mesmo valor. O que que acontece? Ela vai, ela, ela se desloca. Então, se está perguntando se desloca, então é força. Vou ter que saber qual é a força que está atuando sobre ela, tá? Então ela se desloca, ela permanece em equilíbrio, ela se desloca. Então o assunto não é campo, é força, tá? Então, ótimo, vamos lá olhar qual que é a força. Qual que é a força que A exerce lá, tá? Eu vou tirar esse cara daqui só para poder ter mais espaço aqui para desenhar, beleza? Então, vou desenhar a força que o carinha A exerce lá. Como a carga é positiva, ele vai exercer uma força aqui de repulsão, mandando essa carga para baixo. O Carlos, você já está desenhando? É porque Nossa, no eu tô, nosso e não tá ainda. aparecendo para vocês. Beleza, brigadão, Arthur. Então fui lá e repliquei isso aqui. Coloquei aqui do lado só para facilitar a minha vida aqui. Deixa eu voltar então. São três cargas, A, B e C, né? Isso vocês tinham visto. Só na hora que eu comecei a desenhar que não. O assunto então é força, porque ele falou se desloca em todas. Beleza, força depende do que mesmo? Depende do meio ambiente, que não vai mudar para ninguém, do meio, né? Depende das cargas envolvidas. Sei lá, carga um, carga 2 e da distância entre elas. Ele já falou que é um quadrado, né? Se é um quadrado, já facilitou nossa vida aí. Beleza. Carinha A faz força em D? Faz. Colocar em D uma carga positiva, tá? Colocar uma carga positiva lá. Então vai ter uma força aqui de repulsão entre as duas cargas positivas A e D, uma força de repulsão aqui, ó, tá? Então vai ter uma força de repulsão aqui, ó. Tá certo? Força que A exerce em D. Ação e reação, tudo bonitinho. D faz força em A? Faz sim, tá? Não entra em questão aqui não, mas faz sim. B faz força em D? Faz, galera. Que força é essa? Atração, né? Negativa com positiva. Só que está na diagonal, né? Se está na diagonal, a distância é maior. Diagonal, ó, né? Aí calculando a diagonal aí, ó, né? Usando o teorema de Pitágoras aí, né, para calcular a diagonal, né? Mesmo que a gente não precise por enquanto calcular, a gente sabe que ela é maior que o lado. Então essa força aqui ela vai ser menor, menorzinha aqui, ó. Forcinha menor aqui, ó, tá? Que é a força que B exerce em D. D faz força em B também, claro, ação e reação. Tudo bem até agora? E o carinha C. O carinha C também é positivo, então ela faz uma força de repulsão. Faz uma força de repulsão aqui, ó. Então surge uma força de repulsão de C com D. Então tá aí, ó. A atuando sobre D, repulsão. C atuando sobre D, repulsão. B de bola atuando em D, atração. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Beleza, né?
Gente, dá para somar? Bem, ninguém está na mesma direção de ninguém aqui, né? Então não dá para somar, tá? Mas se eu fizer, primeiro, o resultante dessas duas aqui, ó, somar essas duas aqui que tem um ângulo de 90 graus aqui, tá mais fácil, né? De somá-las. O que vai acontecer? Vai surgir uma força bem na diagonalzinha aqui, ó. Essa força aqui é a resultante, digamos assim, vou colocar aqui, ó, de A e C. Foi o resultado da ação do A e o resultado da ação de C. Então, tanto A quanto C atuaram na carga D de dado e produziram uma força resultante assim. Como as duas são positivas, as três, né, são positivas, tanto A quanto C manda D embora, repelir, né, manda ela embora. Então, as duas fazem isso ao mesmo tempo. Então, ele saiu na diagonal aqui, ó. Então, o que sobrou no D? Deixa eu dar um zoom aqui no D. O que sobrou no D? O D é uma carguinha positiva, né? Deixa eu puxar o D aqui, ó. Que está sofrendo uma força para cá, que é essa força que eu acabei de colocar ali, resultante, A, C, e está sofrendo uma forcinha para cá, ó, de atração bem menor, tá? Que é a força que B está exercendo lá, ó. Vocês concordam? Né? Puxando ali, resumindo um pouco aqui, despoluindo um pouco, que tinha três forças. Eu juntei a verde com a azul e dei uma resultante aqui na diagonal. Então agora só tenho duas forças atuando em sentido contrário. Mesma direção e sentido contrário. Tudo bem? Tudo bem, né? Então vai sobrar uma força disso aí? Vai. Sem dúvida nenhuma, vai sobrar uma forcinha aí, uma força resultante na direção e sentido, lógico, da maior. Então essa daqui agora é a força resultante mesmo, de vez, tá? Isso tudo na cargazinha D. Então vai sobrar essa de preto aqui, ó, né? Porque são duas forças repelindo e uma só atraindo, e mesmo assim atraindo com uma distância maior, então exercendo uma força menor, porque maior distância, menor força. Beleza? Menor força. Tranquilos? Então sobrou uma força resultante aqui na diagonal aqui para baixo. Então letra A se desloca na direção de D e C, direção de D e C, essa daqui, ó, né? Não, tá? Essa direção aqui, ó. Não. B de bola se desloca na direção DA. DA é a vertical. DA, vertical. Não, né? Não. Não, não. Permanece em equilíbrio? Não tem como. Tanto de força atuando, sobrou força aqui, ó. Força resultante diferente de zero. D de dado. Se desloca na direção D, DB. DB. Ótimo. É justamente essa aqui, ó. Na diagonal. Na direção. Na direção, sim. Sentido. Afastando-se de menos que é o B, afastando de B, lógico, afastando de B, indo embora aqui, ó, né? É nessa direção aqui. Então, essa aqui tá certíssimo, tá? É afastando do sistema todo, né? Ela tá afastando, na verdade, do sistema todo. Beleza? Então as questões são nesse estilo aqui. Aqui eu não precisei fazer conta nenhuma, tá? Não foi conta nenhuma, não precisei fazer conta nenhuma, só saber qual a força maior por causa do lado, por causa da diagonal e fazer a soma vetorial. Por enquanto esse negócio está só visual, né? Não fiz conta nenhuma ainda. Tudo Ô, tranquilo, cara, galera? Tudo beleza? a Fala, gente amigão. costuma falar direção vertical, horizontal, e quando for de lado, aí pode falar direção diagonal? Pode, direção pode, tá? Direção pode sim. Tá beleza? Você não é muito Tá bom. claro, né? Você não é muito objetivo. Fica faltando alguma coisa quando você fala direção, né? Então, direção pode ser até oblíqua, né? Que é um certo ângulo.
pode ser até oblíqua, pode ser oblíquo, pode ser oblíquo, pode ser diagonal, pode ser horizontal, pode ser vertical, né? Eu posso até falar vertical, né? Eu posso falar, não uso muito não, mas eixo, no eixo X, aí geralmente, né, para a direita é positivo, né, e para a esquerda é negativo, geralmente, mas é bom especificar ainda, mas eu só falei o eixo X, o eixo Y e vai. E sentido não, eu tenho que falar que é para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda, afastando ou aproximando de alguma coisa, de algum referencial. Tranquilos? Beleza? Então, Tranquilo, beleza. fechou. Esse exemplo agora é com conta, tá? Esse exemplo aí também é com conta. Então, eu tenho, mesma coisa, nos vértices A, B e C de um quadrado, cuja diagonal, ele já te adiantou a diagonal. 3 raiz de 2 metros. Então, já falou a diagonal. Já te deu a dica aqui, tá? Então, deixa eu duplicar isso aqui. Opa. Já te deu a dica aqui, já pediu para você. Mostrou mais ou menos onde nós vamos ter que atuar aí, tá? Então ele já deu a diagonal. Então já vou até antecipar aqui. Não sei quanto a vocês, eu acho sempre interessante você já meio que nortear o que, que eu acho que vou, que conta que eu acho que eu vou ter que fazer. Então ele já te deu aqui, né? Quando eu conseguir escrever aqui, já te deu aqui a diagonal. Oh, dificuldade, hein? Então ele já te deu a diagonal, já te falou o valor da diagonal. Deixa eu apelar aqui. Tá certo? Então tá passando uma retinha ali, que é a minha diagonal. Então tá aqui a diagonal. Se eu fosse calcular essa diagonal, seria o quê? Teorema Pitágoras, né? Teoremazinho aqui, ó. Cortei o quadrado no meio, né? Retângulozinho aqui, cortei. A diagonal seria diagonal ao quadrado, que é a hipotenusa aqui, o maior lado, né? E a soma dos outros dois. Vocês sabem melhor do que eu, né? Então a diagonal seria duas vezes o lado do quadrado, ou seja, tirando a raiz quadrada disso aí, ó, seria L raiz de 2, né? Nós calcularíamos assim, né? Então já deu para manjar quem que é o L, né? Comparando com o resultado que ele deu lá em cima. Então eu já sei que o L, na verdade, são 3 metros, né? Justamente o L aqui, ó. 3 metros. Então cada lado, cada distânciazinha aqui de 3 metros. Beleza. Estão três cargas elétricas positivas pontiformes de intensidade. A primeira é 1 vezes 10 a menos 5 coulomb. A segunda, perdão, 10 a menos 4 e a terceira 10 a menos 4. Beleza. Tomar cuidado com. Você viu que eu só li as potências, né? Medo de fazer conta com potência errada. Se eu tiver que somar alguma coisa aqui, prestar atenção nas potências. O valor de K, ele me falou que o valor de K é 9 vezes 10 a 9 newton vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado. O valor da força elétrica resultante na carga A. E, caramba, esqueci a fórmula. Só de você olhar para a unidade aqui, ó, o K é newton, que é força, m ao quadrado, distância ao quadrado, você só tem que lembrar que a gente não fala de área, né? E dividido por c ao quadrado, que é coulomb. A gente também não fala de carga ao quadrado, a gente fala de carga 1 vezes carga 2, por isso que deu o quadrado. Então, se eu esqueci a fórmula, dá até para deduzir a fórmula aqui, né? Aí você pode até usar ela do jeito que está aqui, se você quiser, né? Mas lógico que eu vou dar uma melhoradazinha nisso aí e vou multiplicar cruzado. Sei lá, uma hora você está nervoso aí, esqueceu a fórmula, tá aí a fórmula. Beleza? Só que ele quer
a força resultante no ar. Gente, ótimo, ótimo. É o único que tinha potência diferente, ó, tá? Todo mundo vai fazer força nele. Então, beleza. Vamos lá, então. Mas antes de desenhar, deixa eu ver uma coisa aqui. Nos vértices de um quadrado cuja diagonal, né, temos três cargas elétricas positivas. Então, quer dizer que a força de repulsão aqui, ó, aqui é uma força de repulsão, que é a força que B faz em A, beleza? B faz em A, repele, porque é tudo positivo. E C também faz a mesma coisa, também repele, porque é tudo positivo. Tá certo? Repele aqui, porque, dificuldade. Então repele, porque é tudo positivo. Ou saudade de escrever num quadro. Então aqui é a força que C exerce em A. Gente, olha as dificuldades, dificuldades entre aspas, né? Que eu tenho, as preocupações que eu tenho aqui. Primeiro, ele pediu a força resultante em A. Tá ok? Força resultante A. Então não basta calcular a força que B faz em A e nem a força que C faz em A. Porque ao desenhar o vetor que eu já vi que elas não estão na mesma direção e sentido, então não é simples somar e subtrair. Né? Além de achar o valor, da força que C exerce em A, além de achar isso aqui, além de achar a que B faz em A, além de calcular cada uma delas, tem uma vantagem, né, que a distância é a mesma e o valor da carga só muda o valor da carga, né, mas a distância pelo menos é a mesma. Depois que eu fizer isso, eu ainda tenho que fazer o quê? Outro teorema de Pitágoras. Para quê? Para descobrir a força resultante. Tem uma forçazinha resultante aqui, ó, né? Que é a soma daqueles dois vetores ali. Só que essa força resultante aí, ó, é teorema de Pitágoras. Tá certo? Então, eu tenho que, além de calcular a força de C em A, além de calcular a força de B em A, eu não posso esquecer que no final eu tenho que fazer teorema de Pitágoras para ver qual é a força resultante. Até aí tudo bem, gente? Então eu tenho que, já fiz um teorema de Pitágoras para saber qual é a distância, qual que é o lado, descobri que o lado é 3, lembrei da formulazinha, desenhei os vetores, vi que eu vou ter que calcular um teoremazinho de Pitágoras ali, né? Porque a força resultante, na verdade, né? Ela é, forma um triângulozinho, BA, pá, tá aí, e o carinha CA, que fecha aqui, ó. Então já vi que formou um triângulozinho aí, ó, que é o CA esse aqui, ó. Então formou um triângulozinho de Pitágoras aí, então vou ter que fazer isso aqui, ó, para calcular o nosso vetor resultante. Foi isso aí que eu fiz, ó. E aqui o BA. Beleza? Então vamos lá, né? Fazer uma continha aí. Quem que é o A? Vou no B, vou na ordem aqui de BA. Qual que é a força que B faz em A? Vamos lá, B faz em A. Beleza, vamos lá. A constante, que é o K, vezes 10 a 9. Carga de B, qual que é, gente? 3. 3 vezes 10 a menos 4. Tudo bem aí, né? Tatuando essa força, tatuando em quem? Em A. Quem que é a carga de A? 1. 1 vezes 10 a menos 5. Então, eu já peguei aqui as cargas, a constante, tudo isso dividido pela distância. Distância ao quadrado. Então, 3 ao quadrado. Vou simplificar aqui, 3 ao quadrado com 9 lá de cima, cortei.
3 vezes um, 3. Vezes 10. Aí vem as potências de 10. Aqui eu tenho 9. E aqui eu tenho menos 4 com menos 5, menos 9. Então, na verdade, vai ficar 3 vezes 10 elevado a zero. Ou seja, a força que B exerce em A é uma força de 3 newtons. Concordam? Força de 3 newtons. Eu preciso calcular a força que C faz em A. Mas calcular eu preciso, né? Como? Uai, gente, olha só. Todo mundo está exercendo força no mesmo lugar. O que mudou de B para A e de C para A? A distância é a mesma. Quem está sofrendo a força é a mesma pessoa. Tá certo? Quem está sofrendo a força é a mesma pessoa. A distância é a mesma. Então só mudou a carga. A carga de C é 9, ou seja, 3 vezes mais. 3 vezes mais. Então, se é 3 vezes mais, ela tem condições de fazer uma força 3 vezes maior. 3 vezes 3 newtons. Então vai surgir uma força aqui de 9 newtons. Vocês concordam com o pulo que eu dei? Concordam, galera? Mas isso eu posso calcular aqui, ó, jogar tudo. Mas aí a constante é a mesma. A carga que vai atuar que vai mudar. É 9 agora. Vou colocar no lugar de 3 aqui 9. A carga que sofre é a mesma. A distância é a mesma. Então só vai mudar aqui, ó, no lugar de 3 vai colocar um 9. Então vai sobrar aqui no final que a força BA, BA mesmo, calculei A, BA não, CA, né? CA é igual a 9 newtons. Tudo bem? Então, calculei a força que B fez em A, que C fez em A, 3 e 9. Lembra que era um teorema de Pitágoras? Eu não sei a força resultante. CA é 9 e a outra é 3. Então, teorema de Pitágoras. Força resultante vai ser 3 ao quadrado mais 9 ao quadrado, que vai dar 9, mais 81, que vai dar 90, aqui é o quadrado, né? Então vai ficar a raiz quadrada de 90, que é 9 vezes 10, né? Então sai o 9, fica o 10 lá dentro. Newtons. Então, fechou aqui, ó. 3 vezes 10 a 10. Tranquilos? Todo mundo Ô, beleza? Carlos, eu Oi. entendi a questão, eu só fiquei com uma dúvida. Se fala, por exemplo, a força que B faz em A é igual à força que A faz em B, por exemplo, não é? Ação e reação. Então eu poderia desenhar aqui, ó, vou até desenhar da mesma força. A pergunta é boa, olha só. B faz força em A, beleza. E A faz uma força em B, A faz força em B. Bem, as características dessa força, ação e reação. Terceira lei de Newton, tá certo? Ação e reação. Elas têm a mesma direção, sentido contrário, o mesmo módulo. Por que mesmo módulo? Ué, a força que um faz em 2 e que 2 faz em um, a fórmula é a mesma, os dados são os mesmos. Não tem nem como calcular outra força. Então ela obrigatoriamente tem que ser o mesmo valor. E atuam principalmente em corpos diferentes. Elas atuam em corpos diferentes. Uma é B fazendo força em A, outra é A fazendo força lá em B. Então, corpos diferentes. Por isso que essas forças aqui, ó, nunca, mas nunca se cancelam. Tá certo? Nunca se cancelam. Beleza? E o Por isso que os mesmo, dois corpos, por exemplo, se eu vou colocar dois ímãs, aí eles mexem, né? isso, Porque aí a força de um tá atuando no outro. exatamente. Então, quando você tem dois ímãs, você consegue um empurrar o outro, né? Aqui, ó, no caso aqui, o mesmo serve para outro. Isso aqui foi a força que C faz em A. Eu também tenho como desenhar aqui, ó, a força que, o contrário, a força que A faz em C. A força que A faz em C. Mesmas características, né?
mesma direção, sentido contrário, mesmo valor, né? Mesmo módulo, né? E atua em corpos diferentes, por isso que não se cancela. Tranquilos? Isso aqui é um dos melhores exemplos de ação e reação, são esses aqui, com força elétrica e força magnética. Beleza? Eu tenho uns iminhas lá no colégio, depois eu vou disponibilizar para vocês. Tranquilos? Então, os exercícios são nesse nível aqui. O anterior, vocês viram que eu não fiz conta, né? Não fiz conta, mas eu fiz o resto. Desenhei, coloquei resultante e tudo mais. A diferença é que aqui eu tive que começar a fazer conta. Abreviei uma conta aqui, ó. A gente tem que ficar esperto que às vezes ele não precisar fazer a conta de novo, né? Eu percebi que ele só colocou, substituiu uma carga por outra 3 vezes maior, então automaticamente a força fica 3 vezes maior. E não esquecer que, até que aqui o exercício não é maldoso não, mas geralmente eles têm a resposta 3 para você marcar, tem a resposta 9 para você marcar, né? E tem a resposta correta, né? Para você marcar 3 raízes de 10 aí. Beleza? Tranquilos? Então eu tive que usar o teorema de Pitágoras 2 vezes. O que é um exercício difícil? Ah, o que eu não sei resolver. O que é um exercício fácil? Ah, o que eu sei resolver? Não, né? Isso aqui é considerado um exercício difícil. Eu fiz teorema de Pitágoras 2 vezes. Eu fiz uma soma vetorial aqui, certo? Eu calculei o lado, eu calculei força, tive que lembrar da fórmula aqui. Calculei força, ou calculei duas ou deduzi que a outra era o triplo, né? Identifiquei um par de ação e reação, ainda fiz aqui uma teorema de Pitágoras no final. Então, assim, em termos de recursos matemáticos, essa aqui é uma questão difícil. Seria uma questão difícil, mais difícil, digamos assim, para resolver seria essa daqui. Vocês terem uma noção, né, do nível aí. Tranquilos? Galera, então, não mal algum em parar por aqui, né, porque eu sempre preciso dos dois.